Em continuidade ao estudo do livro de Gênesis, nessas duas últimas semanas nós somos apresentados a Jacó. Jacó, o filho de Isaque e de Rebeca, irmão de Esaú, irmão gêmeo de Esaú. Esses dois irmãos, vimos no relato bíblico, eram muito diferentes entre si. Esaú, que era o mais velho, tinha diferenças físicas, ele era ruivo, ele era peludo, como a Bíblia diz. Eles eram diferentes também com relação ao comportamento. Esaú era caçador, gostava do campo. Jacó, que era alguns minutos mais novo, pois foi o segundo a nascer de um parto gemelar. Veja lá, ele era caseiro, ele era pacato. Por conta disso, Esaú era preferido por Isaque, que também gostava de caçar. E Jacó era preferido por Rebeca, sua mãe, por ser doméstico, por ser, vamos dizer, um menino bonzinho que ficava junto com a mãe. Nesse aspecto, agora, irmãos, eles vão disputar uma coisa muito importante para os patriarcas, muito importante para o plano de Deus, a primogenitura. O que era a primogenitura? A primogenitura era o direito do filho primogênito. Ele tinha um direito material de receber parte maior dos bens, das heranças, mas ele tinha um direito e um dever espiritual, que era de ser o líder, o sacerdote, aquele que ministraria a religião à família. Nós estudamos e vimos que Esaú não ligava tanto para isso, para a primogenitura, tanto que ele vendeu a sua primogenitura. Vendeu em troca de um prato de comida. Ele estava com fome e falou assim: de que me serve essa primogenitura se eu vou morrer de fome? E vendeu a primogenitura. Só que junto com a primogenitura viria também a bênção do filho primogênito. E para receber essa bênção, Jacó, que era o filho mais novo, e Rebeca, enganaram o pai, Isaque. E dessa forma, como nós vimos, Jacó recebeu a bênção que era devida a Esaú. Lembre-se que o Senhor já tinha dito para Rebeca, quando ela estava grávida, que o filho mais velho serviria ao mais novo. Mas ela quis adiantar as coisas e fizeram então esse engano, essa mentira. Por isso que a Bíblia diz que Jacó é o enganador. Enganou o pai, enganou o irmão. Por conta desse engano, ele teve que fugir. Esaú ficou tão irado que queria matá-lo, e agora então ele teve que fugir. Fugir para não ser morto pelo seu irmão, que havia dito: quando o meu pai morrer, eu vou matá-lo. E ele fugiu, e nessa fuga, ele teve um sonho, um belíssimo sonho, que nós todos já vimos muitas vezes na igreja desde criança: a escada de Jacó. Veja lá o texto de Gênesis 28, 12. E sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ele estava num lugar que chamou Betel, a porta do céu, e lá ele foi abençoado. E a gente costuma dizer a escada de Jacó, mas essa não era a escada de Jacó, essa era a escada de Deus. A escada de Deus demonstrando para Jacó que as coisas do céu, que o céu, o acesso ao céu, é possibilitado pela escada que o Senhor Deus coloca, e essa escada é o Senhor Jesus Cristo. Bem, mas Jacó saiu agora como exilado e foi para Harã, e lá ele foi morar com o seu tio, o seu tio Labão. E lá ele se apaixonou por Raquel, a filha de Labão, e por conta disso agora ele foi enganado. De que maneira ele foi enganado? Ele disse que trabalharia gratuitamente para o seu tio em troca do dote de Raquel, para se casar com Raquel. Mas o que aconteceu? O enganador agora foi enganado. Após trabalhar 7 anos, após a festa de casamento, quando ele foi para o seu quarto nupcial, provavelmente alterado da festa, provavelmente por ter bebido, e agora quem estava lá era Lia, que havia feito um trato com o pai,
para enganar a Jacó. Ele reclamou que não era o que tinha sido feito, e o tio Labão falou assim: trabalha mais 7 anos, eu te dou Raquel. Espera passar uma semana, eu te dou Raquel, e você vai trabalhar mais 7 anos para mim. Dessa maneira, ele trabalhou 14 anos para receber uma mulher que ele não queria e a mulher que ele realmente amava. Ele ainda ficou mais 6 anos com Labão. E depois de 20 anos, ele voltou para Canaã. Quando ele voltou realizado. Ele tinha uma grande família, muitos filhos, 11 filhos. Tinha bens, como vimos, tinha gado, tinha camelos, tinha servos e servas. Mas ele voltou angustiado. E qual era a angústia? A angústia de Jacó. A angústia de Jacó era de não saber qual seria a atitude do seu irmão. Como é que seu irmão reagiria? Aquele irmão que havia jurado de morte, como ele reagiria? Mas ainda outra angústia era: será que Deus me aceita? Será que Deus me perdoou? E nessa dúvida, nessa angústia, ele lutou com um homem que era Deus, lutou com um homem durante toda a noite. Mas ele sentia agora a necessidade de uma bênção. Ele precisava ser abençoado, ele precisava ter certeza que Deus o havia perdoado. Gênesis 32, 26, ele disse para aquele homem que era Deus: não te deixarei ir se você não me abençoar. Ele precisava dessa bênção. Ele precisava do perdão divino, ele precisava de reconsagração, ele precisava de fidelidade. E foi isso que aconteceu. Ele foi abençoado. E como era a bênção? A bênção dizia sobre a fecundidade. Você vai ser pai de muitas nações. A bênção dizia também sobre a terra, a posse da terra. Veja, a fecundidade, pai de muitas nações, das quais no futuro viria o Redentor, o descendente de Abraão, que havia sido prometido ao seu avô Abraão, o Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu, irmãos? Ele foi perdoado pelo irmão. E temos uma cena belíssima, o irmão chegando a ele, abraçando, e eles choraram. E Jacó diz assim: quando vi a tua face, a face do irmão Esaú, era como se estivesse vendo a face de Deus. Quando nós olhamos para Deus, irmãos, o que nós vemos? Nós vemos um Deus perdoador. Nós vemos um Deus que quer o melhor para nós, um Deus que nos ama. Nós vemos amor. E era isso que Jacó estava vendo na face de Esaú. Nesse momento, irmãos, nesse tempo, após lutar com o anjo, com Deus, na verdade, o que o anjo falou? O que Deus falou? Você não vai ser mais Jacó, você não vai ser mais o enganador, mas agora você vai ser Israel. É aquele que luta com Deus. É aquele que é o príncipe de Deus. O que é isso, irmãos? Deixar de ser enganador para ser um príncipe de Deus. Isso é graça. Favor imerecido. Ele não merecia, irmãos, mas o Senhor estava dando a ele agora a condição de ser um príncipe de Deus. Isso é, de estar na promessa, da família da promessa. A promessa é se efetivar nele. O verso áureo da nossa lição, irmãos, é esse verso que mostra quando foi trocado o nome. Gênesis 32, verso 28. Então Deus disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Veja, você não vai ser mais o enganador, você não vai ser mais conhecido como enganador, mas você vai ser conhecido como aquele que governa com Deus, aquele que luta com Deus, aquele que é o príncipe de Deus. Resumindo, irmãos, a história de Jacó, o que é que nós podemos aprender para a nossa vida hoje? O que nós podemos aprender, irmãos, é que o Senhor pode cumprir as suas promessas, mesmo com seres humanos atrapalhados pelo pecado, mesmo com seres humanos que não são perfeitos,
Pelo contrário, que tem muitas imperfeições. O Senhor fez isso com Jacó, e isso foi a graça de Deus. E o Senhor pode fazer isso conosco também, irmãos. Pode fazer com cada um de nós, que não merecemos, mas o Senhor cumpre em nós as suas promessas. E qual é a sua promessa? A sua promessa, irmãos, é a salvação em Cristo Jesus. A sua promessa é a vida eterna. Que Deus nos ajude e nos abençoe para que a gente possa entender dessa maneira, possa viver feliz dessa maneira, sabendo que o Senhor vai cumprir em nós, mesmo em nós, atrapalhados como somos, vai cumprir as suas promessas. Quero desejar um feliz sábado para todos e vamos então orar. Obrigado, bom Deus, pelo estudo que tivemos nesta semana, nessas 2 semanas, sobre a vida de Jacó. O teu servo imperfeito, mas que o Senhor, pela graça, o fez um príncipe de Deus. Queremos que nos ajudes a lembrar sempre da história de Jacó e saber que o que aconteceu com Jacó pode acontecer com cada um de nós, desde que nos coloquemos sob a tua vontade, sob a tua direção. Nos abençoa, portanto, nos dê um sábado feliz. Te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.